E aí pessoal, vocês estão bem? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma aula e vamos falar agora sobre sobrecarga. E toda vez que eu toco nesse tópico aí de sobrescrita e sobrecarga, que eu venho apresentar para vocês qual vai ser o tema da aula, fica estranho, né? Porque veio o sobre ali e mais o sobre da palavra. Mas, bora lá! A gente viu ali na aula passada que sobrescrita se trata da utilização da assinatura do método sem alterar nada da assinatura do método, alterando apenas o comportamento, né? O que está ali dentro do escopo do método, que fica ali entre chaves. E a gente viu que isso é sobrescrita. Mas então, o que seria sobrecarga? Gente, pensa assim, vocês estão lá no trabalho de vocês e vocês foram contratados para fazer uma atividade A. Vamos supor que vocês foram contratados lá para arrumar arquivos em papel. Só que aí, na sua segunda semana de trabalho, seu chefe chega para você e fala que além de arquivar os arquivos em papel, vocês agora também vão fazer planilhas no Excel. Na terceira semana, seu chefe, não achando pouco, né, essa agregação aí de função, fala que vocês também vão ter que limpar o escritório no final do expediente. Até que na quarta semana você tá assim, sem paciência, chega pro seu chefe e fala: eu tô sobrecarregado. Então o que foi que aconteceu aí? Você entrou ali, né, naquele emprego para fazer determinada atividade. Com o passar do tempo, foram sendo agregados novas funções para você. Trazendo isso um pouquinho aqui para a programação, imagina assim que você é um método funcionário trabalhar. E aí, no primeiro momento, você tem apenas um parâmetro. E vamos supor que esse parâmetro seja string arrumar pés. Só que aí depois você ganha mais outro parâmetro, que é string fazer planilha de Excel, ou Excel, né? Porque está falando aí de parâmetros. Então, string Excel. E depois você recebe mais um outro parâmetro, que é string organizar escritório, limpar escritório. Então percebam, seu nome ali continua sendo o mesmo, né? Funcionário trabalhar. Mas à medida que o tempo passou, você foi ganhando novos parâmetros. E dessa forma, você também foi mudando ali o seu comportamento. Então, basicamente, sobrecarga é isso aí. Diferente da sobrescrita, onde a gente muda apenas o comportamento, mas a gente não altera a assinatura, a sobrecarga a gente altera sim o que vem ali por parâmetro. O nome ali, né, o public, void, funcionário trabalhar continua o mesmo, mas o que chega por parâmetro vai mudando à medida que a gente vai fazendo sobrecargas. E detalhe, não pode ter uma sobrecarga com a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos de parâmetros. Por exemplo, um método que tem 2 parâmetros string ali. Você não vai conseguir fazer um outro método com 2 strings, por mais que você mude o nome do que está chegando por parâmetro. O que o seu código vai considerar é que, independente do nome que você deu para o seu parâmetro, ainda assim são 2 strings chegando ali por parâmetro. Mas bora ver um pouquinho isso aqui no nosso quadro branco e depois a gente vai lá para a nossa IDE para evidenciar melhor como é que se comporta isso aí. Pronto, já estamos aqui no nosso quadro branco e eu vou escrever aqui, né, um método. Vamos aqui, vamos dizer que temos um método aqui, public, void, calcular valor. E esse meu método, ele vai receber um int valor 1 e um int valor 2. Vou deixar o escopozinho dele aqui. E o int valor 2. Eita. E aí, beleza. A gente tem esse método. Só que agora eu quero fazer uma sobrecarga desse método. Agora eu vou pegar essa mesma assinatura aqui e vou dizer que agora o meu valor calcular, ele recebe mais um parâmetro, que vai ser o int valor 3. Então percebam, a partir do momento que eu faço isso aqui, eu estou sobrecarregando um método. E tá tudo bem, a IDE vai aceitar isso aí. O que a IDE não aceita? Que foi o que eu
comentei com vocês há pouquinho tempo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Por mais que eu chegue aqui e diga que agora, ao invés de valor, vai ser, por exemplo, número 1 e número 2, a minha IDE não vai aceitar. Por quê? Deixa eu só diminuir esse I aqui, né? Saiu maiúsculo. Pronto. Por que minha IDE não vai aceitar? Porque ela não vai considerar isso aqui. Ela vai considerar isso aqui. Ela vai considerar o tipo... Ela vai considerar o tipo de... O negócio desceu. Pronto. Ela vai considerar o tipo do parâmetro e a ordem a qual ele se encontra. Então, se você tem os mesmos parâmetros, a mesma quantidade de parâmetros na mesma ordem, independente do nome que você deu, sua ideia vai dizer, opa, para, isso aqui já não é sobrecarga, isso aqui já está repetido, não tem por que você fazer isso, então eu não vou aceitar. Beleza, agora vamos lá para a IDE para a gente ver como funciona. A explicação é bem basiquinha, né, gente? Não é difícil de entender o que é sobrecarga. E quando você pega ali como base a sobrescrita, dá para ter uma noção clara de como as coisas funcionam. No começo, e eu vou conversando com vocês aqui enquanto eu abro a IDE. Quando eu estava estudando, lá no começo, eu não conseguia achar ninguém que me explicasse de forma clara a diferença entre sobrecarga e sobrescrita. Então, eu levei muito tempo para aprender a diferenciar. Pra mim era uma confusão louca, assim, sabe? Eu realmente não conseguia de jeito nenhum entender lá as questões de sobrecarga e sobrescrita. Mas depois de um tempinho programando, que eu criei maturidade, né? Mais alguma maturidade, porque programação você está sempre evoluindo, aí eu consegui entender melhor, consegui entender, na verdade, né, o conceito. Mas vamos aqui fazer o pacote da aula 7. E dentro do pacote da aula 7, vamos criar aqui a nossa classe. Belezinha. Já temos nossa classe. Podemos aqui iniciar com aquele exemplo lá que a gente viu no quadro branco, né? Fazer aqui um public void. Calcular valor. Colocar aqui int valor 1. Int valor 2 e fazer a soma aqui, né? Pronto, e fazer a soma. Beleza, a gente tem o nosso primeiro método, mas agora eu quero fazer uma sobrecarga desse método. Agora, ao invés de ele calcular 2 números, eu quero que ele calcule 3, tal como lá no nosso exemplo. Eu simplesmente vou chegar aqui, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+Vzinho, e vou colocar aqui, int valor 3. Beleza, fiz a sobrecarga do meu método. Aqui eu tenho um método com essa assinatura aqui, calcular valor. Aqui eu tenho a mesma assinatura, né, calcular valor, só que agora chegando 3 parâmetros. E percebam que a minha IDE, ela não reclama. Vou botar o cálculo real aqui, né? Int resultado e aqui embaixo também. E perceba que a minha IDE não reclama, mas se eu fizer aquilo que a gente comentou lá no quadro branco, que é repetir exatamente o mesmo método, a mesma assinatura ali, com os mesmos parâmetros, ela vai reclamar. Aqui, ó, ela está me dizendo que o método com a assinatura calcular valor int, perceba que ela ignora completamente o nome que eu dei ali para o parâmetro. Ele só coloca ali o tipo. Int já existe, já está definido. Por mais que eu venha aqui e coloque aqui número, como eu fiz lá,
mais que eu venha aqui e coloque número, como eu fiz lá, ainda assim ela vai reclamar. Vai me dizer aqui, ó, calcular valor int já está definido. Então, ela entende que nessa organização, nessa formatação aí, esse método já existe, não tem porque você repetir o que você quer fazer aqui, você pode fazer perfeitamente aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, misturando agora os tipos, né, de parâmetros que chega, para a gente ver aí como é que ela vai se comportar nesse cenário de ter a mesma assinatura e ter a mesma quantidade de parâmetro e ter dentro dessa quantidade de parâmetro os mesmos tipos que já existe ali em um outro método. Então vamos fazer um método aqui, ó, public void saudação. E vamos dizer que esse método recebe uma string saudação e recebe usar o double horário. Vou colocar um double só pra gente usar ali também os minutos das horas. Então beleza, a gente tem aqui um método chamado saudação e ele recebe ali uma string saudação e um double horário. Tudo lindo, né? Se eu chegar aqui agora e quiser fazer uma sobrecarga desse método, eu posso fazer o quê? Além da saudação, posso colocar ali uma string despedida. A pessoa chega, faz a saudação, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aparece ali o horário em que a pessoa está fazendo a saudação e depois a pessoa se despede. Então vamos aqui. Public void saudação. Ele já me sugere ali colocar os dois parâmetros que já tem no método anterior. A gente sabe que se a gente fizer... E ele até mudou aqui, ó, ele é bem espertinho. Ele botou int, mas a gente vai repetir aqui o double. E a gente sabe que se a gente fizer isso aqui, vai dar aquele erro, né? Dizendo que esse método já existe, então não tem por que a gente repetir. Mas nesse caso aqui eu vou colocar mais um parâmetro, que vai ser string despedida. E aí ele já para de reclamar, porque ele entende que eu só queria que meu mouse funcionasse. Porque ele entende que é uma sobrecarga. Apesar do começo da assinatura ser igual, a quantidade de chegada de parâmetros ali é diferente. Então é super aceitável. Mas vamos fazer um teste rapidinho aqui. Vamos pegar esse primeiro método ali, o saudação e horário, e vamos apenas inverter ali a ordem que tá, né? Colocar o horário na frente e saudação depois, pra gente ver o que é que acontece. Então percebam, eu inverti ali, né, a ordem que está chegando, os parâmetros, botei o double na frente e botei a string posteriormente e a ideia aceitou. Ela entendeu ali que é uma assinatura de método que está fazendo sobrecarga, é uma assinatura diferente do método, digamos assim, original, né, do primeiro método ali. E tá tudo bem. O que não daria certo seria o seguinte, a gente tem aqui, ó, um método saudação, não, despedida, porque a saudação já estava ali, né? Despedida e saudação. Despedida e saudação. Despedida e saudação, e a gente quisesse fazer a inversão desses parâmetros. Porque a gente cai naquela questão ali que a IDE ela ignora o nome que você deu para o seu parâmetro. Para ela ali tanto faz. O que importa para ela é o tipo. Então se a gente fizer isso aqui, ó, vai dar erro. Ela vai considerar que isso aqui é o mesmo método, porque o nome para ela pouco importa.
Ela quer saber aqui do tipo. Pô, você já tem um método que tem 2 parâmetros do tipo string que está um após o outro. E aí você vai fazer o mesmo método de novo? Então, galera, tenham isso em mente. Quando a gente fala sobre carga, você vai ter um método ali e daquele método vão sair mais métodos onde a quantidade de parâmetros e os tipos de parâmetros tem que ser diferente de um para o outro. A partir do momento que você deixa o mesmo tipo de parâmetro, né? Que chega ali, tipo, tudo int, tudo string, tudo double, e na mesma quantidade, vai dar erro. Sua IDE vai entender que aquele método já existe e vai dar erro ali de compilação. Então, só recapitulando mais uma vez, sobrecarga é você ter um método onde você usa o começo aqui da assinatura, né? Public void saudação, e vai variando os tipos de parâmetros, a quantidade de parâmetros. E o que você vai fazer aqui no escopo do seu método, aí fica na questão do que você precisa, né? Mas por mais que você tenha escopos diferentes, como era lá na sobrescrita, que o que mudava de fato era o comportamento do método, por mais que você tenha comportamentos diferentes ou até mesmo comportamentos iguais, o que vai pesar aqui na sua sobrescrita, se você está certo ou se está errado, se a IDE vai deixar você compilar o seu código ou não, vai ser a quantidade de parâmetros e a organização dos mesmos. Galera, essa aula de sobrecarga é isso. É um tópico bem pequenininho, bem tranquilo de entender. Ainda mais assim, sendo visto passo a passo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência aqui, tá? Seguinte, eu criei um portfólio, né, pessoal, para centralizar ali as minhas informações, os projetinhos que eu já fiz, etc e tal. E beleza. Eu não sou boa de front-end, todo mundo aqui sabe que eu sou back-end, mas eu resolvi me aventurar, né? Não tinha nenhum front para fazer isso por mim, então eu tive que fazer. A parte do back-end foi relativamente tranquila. A parte de enviar e-mail, a parte de segurança e tudo mais. Mas, gente, eu vou mostrar para ficar melhor, tá? Porque só falando não dá para dimensionar o que está acontecendo, tá? Então, assim, eu vou mostrar para ficar melhor. Bora lá. Vamos juntos aqui no meu portfólio. Esse aqui é o meu portfólio, galera. E assim, para os designs de plantão e para os front-ends de plantão, por favor, não me julguem, não me joguem no obscuro do profundo, porque eu não sou front-end. E por que eu não sou front-end? Primeiro, porque fazer coisas bonitas dá muito trabalho. E porque dá muito trabalho centralizar uma div, gente. É um negócio assim, absurdo, sabe? Então, eu adoro vocês, front-end, vocês são maravilhosos, assim, vocês são super necessários, vocês nunca na vida de vocês podem deixar de existir na face da terra. E se tiver algum front-end de plantão aí que tocar no seu coraçãozinho as próximas cenas que eu tô prestes a mostrar e quiser me ajudar, ó, agradeço imensamente. Mas bora lá. Fiz aqui, né, meu portfólio com muita luta, muita garra. E aí, beleza, cheguei aqui no final, não consegui deixar isso aqui no centro, então eu resolvi deixar aí, porque ele queria ficar aí, tá, gente? Vocês front-end, vocês têm um talento, assim, nato. Sério, sinceramente, vocês têm a minha profunda admiração. Mas beleza, no frigir dos ovos, no resultado final, eu achei que ficou até bacaninha. Para uma pessoa que não é front-end, não tá aquela coisa pavorosa de dar pesadelo. Beleza. Só que aí, galera, tem um negocinho aqui, ó, no front-end que se chama responsividade. E aí, meus amigos? E aí, foi triste. Botei aqui no modo mobile. E até então
fotinha ali centralizada, beleza, nome, nananã, nananã, vamos descendo aqui, se organizou, ficou ok. O card tá legalzinho, mas quando chega em contato, ai, gente, não, olha isso, gente, não, front-end de plantão, por favor, não, eu não tenho palavras, sabe, e eu já mexi muito nesse código, muito, mas não dá, e o pior, quanto mais você vai diminuindo aqui, ó, o negócio muda de lado. Gente, não, front-ends do Brasil, vocês têm que contar pra gente quais são os segredos, porque programar em front-end não é só programação, tem uma magia, tem uma mística aí por trás, galera. Sabe? Eu gosto de back-end porque às vezes eu me sinto cabeção no back-end, me sinto, mas às vezes eu me sinto, caraca, a deusa da programação. No front-end, a parte da deusa nunca chega, sabe? Então, não, gente, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, mas tem um fundinho preto aqui, né, cinzinha, em destaque no fundo. Olha como isso ficou. Então, pessoal, para essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ajudado vocês a entender definitivamente o que é sobrecarga. Antes de encerrar o vídeo aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, manda para um amigo ou para amiga que também está nesse processo aí de iniciar no mundo da programação. Isso ajuda demais o canal e ajuda também quem está precisando, né, entender esses conceitos de uma forma básica, leve ali, simples, para desfazer aquele nó nas ideias. A gente se vê na próxima aula. Valeu!